próximo processo é provavelmente a menina dos olhos para todo mundo que toca projeto, que é como é que a gente trata a mudança. Vamos dar uma olhada no processo 4.5, realizar o controle integrado de mudanças. O interessante aqui é que o nosso alvo está em revisar todos os pedidos, em dar uma resposta para eles, que pode ser aprovando ou rejeitando, e em lidar com essas mudanças que vão ser incorporadas e aprovadas, atualizando os documentos, nos ativos da organização e no próprio plano de gerenciamento do projeto. Aqui, então, a gente novamente tem um processo que vai durar ao longo de todo o projeto, que tem que ser feito de forma muito criteriosa e muito cuidadosa, porque é através dele que a gente consegue coordenar essas mudanças para as demais áreas de conhecimento. Muito importante também é que a gente aqui combina como é que a gente vai tratar com essa mudança, e que é muito parecido com controlar o escopo. Ou seja, a gente precisa decidir se revisa, se aprova ou se rejeita qualquer pedido de mudança. E, portanto, a gente precisa, além de decidir sobre essa mudança, garantir a integridade dos documentos que estão no nosso plano de trabalho, além de avaliar ou tomar essa decisão em função do impacto e conseguir colocar no ar as mudanças que forem aprovadas. Ele é realmente muito parecido com o de escopo. Não é muito comum a gente ter uma regra só para escopo, uma regra para o projeto como um todo, no mesmo projeto, a não ser que ele seja muito grande. Portanto, se o drive do seu projeto, se a orientação do seu projeto está muito em cima do escopo, você pode ter uma regra de mudança lá no escopo e tratar ela para o projeto como um todo. Se escopo é crítico, mas não é, digamos, tão importante como cumprir um cronograma, ou não ultrapassar um orçamento, ou não deixar de atender uma certa questão de risco ou de qualidade, faça uma regra para mudança para o projeto como um todo, e o escopo vai ser parte desse processo e a gente pode dispensar perfeitamente o processo 5.6, ok? Muito bem, quando a gente olha aqui as entradas desse processo de mudança, elas já são todas velhas conhecidas. O plano de projeto, os relatórios de desempenho que a gente acabou de obter, entre outras fontes do 4.4, que é um processo da própria integração, os pedidos de mudança, que podem vir daí também, mas não apenas, além da gente considerar sempre fatores ambientais da empresa e ativos de processo da organização. Ou seja, aqui a gente combina processo de planejamento, de execução e de monitoramento e controle da integração, e até mesmo de monitoramento e controle do escopo, que é o controlar escopo que guarda muita similaridade. Como ferramenta, a gente tem uma só de novidade, e como saídas a gente vai ver duas diferentes do que a gente já viu até agora. Muito bem, muito importante aqui em relação às entradas, mas nada diferente do que a gente já viu no escopo, é a regra do jogo para mudança. A gente precisa necessariamente, desde o início do projeto, ter uma regra para lidar com o que vai ser diferente, com as variações em relação ao que foi planejado e aprovado. Essa regra guarda também uma integração forte em relação ao sistema integrado de informações do projeto. Por quê? Porque esse sistema de informação, de alguma forma, é que dá a gente subsídios para o que precisa ser feito de forma diferente. Agora, do mesmo jeito que a gente já conversou para escopo, eu preciso aqui ser capaz de identificar, de registrar e mesmo de capturar esse pedido de mudança, que precisa ser formal, documentado e acompanhado. Eu preciso de ter, de alguma forma, mecanismos ou pontos de controle para avaliar o impacto. Eu preciso tomar uma decisão, um sim ou não, e a gente recomenda fortemente que jamais postergar ou dizer está aprovado para daqui a X tempo. É um sim ou é um não, senão a gente acaba começando a acumular esqueleto dentro do armário. Além disso, eu preciso de tratar, garantir que essa mudança que foi aprovada, especialmente a que foi aprovada, que ela seja incorporada ao plano do projeto. Então, de alguma forma, essa regra do jogo, ela tem que criar uma sistemática que me permita tratar de forma clara e regular como é que vai ser a mudança no nosso projeto. Em relação às ferramentas e técnicas, o que eu tenho aqui de novidade? O que eu gostaria de reforçar com vocês? Eu não tenho nenhuma ferramenta muito específica para fazer controle de mudança. Eu tenho aí possibilidades que podem ser mais artesanais ou mais automatizadas. Mas com certeza, quanto mais automatizado, mais fácil da gente controlar. Mas de alguma maneira, a gente pode fazer isso até utilizando um sistema, um software simples como um Excel, que aliás a gente utiliza como uma ferramenta simples, mas permite a gente soluções ou propostas bastante complexas. De alguma forma,
Pense no seguinte, eu preciso ter uma base acessível, que não seja difícil de acessar para uma maioria de partes interessadas, ou no mínimo para aqueles que solicitam, e que registre e não deixe que a equipe do projeto se perca em relação a essas solicitações de mudança. Portanto, quais vão ser essas ferramentas? Vai depender muito do tamanho do seu projeto, do quanto a sua empresa tem aí essa base integrada, automatizada de informações consistente, e do quanto você tem de braço no projeto para fazer a coisa acontecer. Agora, de longe, o que a gente ainda continua fazendo com mais regularidade para lidar com a mudança são as reuniões, que em geral são aquelas reuniões do Comitê de Controle de Mudança ou do Change Control Board. Seja com o nome em inglês, seja com o nome em português, é aquele mesmo grupo que a gente já conversou em escopo e que se reúne para tratar a decisão em relação à mudança especialmente. O que é que tem de característica em relação a esse grupo? Eu sempre tenho a presença do gerente do projeto. Eu sempre tenho a presença do patrocinador. Eu habitualmente convido ou envolvo o cliente usuário. E posso ter ainda um quarto participante, que pode ser uma área de interface, pode ser um fornecedor, enfim, algum tipo de papel em relação às partes interessadas que seja crítico para o que a gente está realizando. Como a gente sabe que esse público é um público difícil da gente reunir, a gente usa como estratégia o quê? A gente presta conta do projeto, faz aquela famosa reunião de status report, no mínimo uma vez por mês, não é verdade? Então, antes dessa reunião que dá as novidades do projeto, a gente, em geral, gasta aí meia horinha, uma hora para discutir o quê? O assunto de mudança. Porque, de alguma forma, o público para um grupo, para uma informação e para outra, é o mesmo. Então, o importante é a gente usar dessa forma colegiada, por quê? Porque ela dá mais consistência ao que a gente está fazendo e tira um pouco a pressão em relação ao gerente do projeto. Ele não precisa de assumir sozinho que mudança vai ser feita ou não. Ele pode ser patrocinador dela ou ele pode, inclusive, recomendar que ela não seja feita. Mas a tomada de decisão passa a ser do grupo e tem um registro formal em relação ao que é feito. Portanto, é uma ótima estratégia. Uma das coisas interessantes que a gente também já viu no escopo e que segue aqui o mesmo caminho, vamos explorar um pouco mais esse fluxo de aprovação. Lembrando que é sempre formal, ou seja, é por escrito, pode ser mais ou menos sofisticado, eu posso ter um workflow eletrônico, ou posso fazer isso num template mesmo de papel, que depois eu entro com os dados para guardar a memória em sistema. Mas é importante que eu tenha um controle da entrada, envolvendo aí a data, quem fez, como fez. É interessante que tenha um cabeçalho, uma responsabilidade compartilhada com o solicitante. E lembrar que a gente tem momentos em que a própria parada para pensar sobre a mudança já não vale a pena. Agora, se é uma mudança que eu vou aprovar, se é alguma coisa que de repente eu não quero nem parar para prestar atenção, se é alguma coisa que de fato eu vou incorporar ao projeto, eu necessariamente sempre documento, comunico a quem pediu e guardo a memória. Isso é que é muito importante em qualquer fluxo de aprovação de solicitação de mudança, seja ele para o projeto como um todo, como a gente tem nesse processo da integração, seja como a gente tem para escopo, no processo de controlar o escopo. Uma outra coisa interessante em relação aqui ao Comitê de Controle de Mudança é que a gente tem aqui fronteiras que precisam ser esclarecidas entre o que é papel da equipe, entre o que é papel de gestor do projeto e o que é papel do comitê, né? Em geral, o ponto mais fácil de percepção de uma mudança, de uma necessidade de mudança, é na própria equipe ou na parte interessada quando ela começa a receber essas entregas. A partir daí, cabe ao gerente do projeto considerar essa captura, essa guarda desse pedido, mas que a execução pode ser feita inclusive pela parte interessada ou pela própria equipe do projeto. A partir da validação desse documento, aí sim a gente leva ao Comitê de Controle de Mudança. A avaliação em relação à tomada de decisão de se realizar a mudança ou não, os impactos, tanto podem ser feitos previamente com a equipe do projeto, quanto podem ser feitos também por essa equipe de controle de mudança. Em geral, a gente sempre precisa desse subsídio da equipe em relação ao quanto isso significa de impacto para o projeto. Agora, muito importante é que se o GP leva isso até o comitê, é o comitê que vai dizer que sim ou que não. Independente da decisão ser que sim ou que não, a gente precisa de incorporar esse documento ao plano do projeto, isso cabe ao gerente do projeto, e realizar a mudança necessária, o que em geral cabe à equipe do projeto. De uma forma como um todo, lembre-se que é papel do gerente do projeto a integração como um todo.
Então, embora a gente possa ter bolas divididas, papéis e responsabilidades divididos entre equipes, partes interessadas e o próprio Comitê de Controle de Mudança, no final da história é sempre o GP que tem que garantir essa amarração. E como saídas, se a gente está no processo de realizar o controle integrado de mudança, a principal delas é a solicitação de mudança ser aprovada, ou a resposta que eu tenho para essa solicitação. Muito importante a gente lembrar que se ela foi aprovada, ela tem que ser incorporada aos documentos do projeto, 2, ela tem que acontecer na prática. Então a gente precisa alterar aqueles documentos que garantam que a execução vai refletir a mudança que foi aprovada. Agora, independente de eu ter um sim ou de eu ter um não, o que é muito importante, que agora a gente tem formalmente como saída no novo PMBOK, é o que está sendo tratado como um registro de mudança, que é o quê? Essa memória do que foi alterado, esse registro do que foi pedido e da resposta que a gente deu ao solicitante. E que necessariamente, resposta a essa vai ter que ser comunicada ao solicitante. Uma outra coisa interessante é que o PMBOK diz que historicamente, né, por melhores práticas, não é desejado, mas é comum que a gente tenha até 3 mudanças de baseline, 3 alterações em relação ao que foi aprovado. Agora, se a gente começa a ter uma quarta, uma quinta, pode parar e olhar o que tem de errado no escopo, porque seguramente alguma coisa a gente deixou para trás. Mas lembre-se que média é sempre uma situação complicada. Eventualmente, com um pedido de mudança, justifique que separe o projeto e comece um projeto novo. Como também, pequenas alterações, embora elas impactem o baseline, podem acontecer ao longo do projeto e como o coração do projeto não se altera, você toca para frente. Agora, é muito importante que a gente mantenha a integridade dos baselines do projeto através do plano de gerenciamento. Uma outra coisa que vale a pena reforçar, embora a gente já tenha visto no escopo, é que de mudança a gente não escapa. Mudança faz parte inerente ao trabalho do projeto. Agora, a gente precisa necessariamente de fazer controle, seja num escopo ou num ponto de partida menor, seja no projeto como um todo e com uma visão um pouco mais ampliada. Para tanto, independente da gente ter uma visão mais do escopo ou mais da integração, eu preciso, antes de mais nada, definir muito claramente o que está ou não está no escopo, porque a mudança é exatamente o diferente do combinado. Portanto, um bom registro, uma boa especificação do escopo é que garante a gente clareza para definir se alguma coisa é ou não é mudança. Por outro lado, além de ter claramente definido o que está dentro do escopo ou não, eu preciso ter uma regra para tratar o que está do lado de fora e que seguramente virá. Por quê? Porque mudança faz parte, mudança a gente trata. E se a gente não tiver uma boa definição e uma regra de tratamento, a gente começa a sofrer do que a gente chama de scope creep, que é esse crescimento descontrolado de mudança. É aquele famoso já que de obra, sabe? A gente começa, pinta o rodapé, já que está pintando o rodapé, mexe na parede, já que mexe na parede, troca tubulação, já que, e aí o já que, quando a gente viu, o projeto começou numa base, numa expectativa e vai finalizar de outra muito diferente. Ou seja, o processo de realizar o controle integrado de mudança tem um alvo muito claro naquelas situações que são diferentes do que a gente combinou. A grande diferença dele para o controle do escopo está em cima de ter uma visão muito focada no que está diferente, porque o avanço eu vou medir através do monitorar e controlar o trabalho do projeto. Enquanto no escopo, tanto essa medição do avanço quanto esse controle de mudança está dentro de controlar o escopo. Ou seja, desse processo de controle integrado de mudança, eu tenho registro do que foi diferente do combinado, efetivação das mudanças que foram aprovadas, atualização nos meus documentos do projeto. Ou seja, quando a gente pensa em monitoramento e controle, seja com cabeça de escopo, seja com cabeça de integração, a gente tem alguns focos aqui muito bem definidos. Primeiro, em acompanhar de forma regular, de forma eficiente, todo o trabalho do projeto. Os progressos, os marcos, os planos, os eventos, a gente precisa não só acompanhar, como manter atualizada a informação. Segundo, a gente precisa avaliar esse progresso de forma regular, porque é ele que dá a gente uma noção em relação à saúde do projeto, as entregas, os marcos, as métricas e fazer reuniões para poder manter também as partes interessadas e, claro, o seu engajamento alinhados com esse processo. Terceiro, a gente essencialmente aqui vai lidar com o diferente e com os problemas.
Antes de mais nada, a gente precisa ser capaz de identificar o que é uma mudança, o que é um problema. A gente precisa estar rápido a propor ou a ouvir as alternativas possíveis. A gente tem que implementar e garantir que de fato aconteceu. Ou seja, a gente tem que ter um sinal em relação a esse andamento, mas o nosso core aqui são essas medições regulares ao longo de toda a vida do projeto, para a gente poder identificar, sem grandes sustos, o que é que está diferente do planejado, o que são variações em relação ao que foi aprovado.